Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso primeiro Papo Aberto deste ano de 2021, já fizemos alguns no ano passado, e esse ano estamos voltando com a nova temporada aqui do programa Papo Aberto, pela estilowebradio.com.br, também pela radiocantareira.org, pela FM 87.5. Nós estamos ao vivo via rede social para Estilo Web Rádio na sexta-feira, às 7 da noite, na Rádio Cantareira pelo YouTube e Facebook, às 5 da tarde. E pelas rádios em seus determinados horários, também em horários da grade de programação. E hoje estamos aqui com uma programação, não poderíamos começar com uma forma diferente. Este mês de maio tem dois temas muito importantes que a gente acaba discutindo, que o primeiro é o mês do trabalho, que dia 1º de maio é o dia da luta do trabalhador, que não é o dia do trabalho, que o pessoal, infelizmente, muitos estão sem trabalho, e também, no último dia 13 de maio, foi o dia da libertação dos escravos, dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e a gente precisa entender melhor sobre isso, se realmente acabou a escravidão no Brasil, ou se é uma fachada ou outras coisas que a gente pode entender. E hoje estamos aqui com Franciele Quimelo, Rafael Norberto, nossos parceiros aqui, que sem nós três aqui esse programa não existe, né? Que aqui é um programa de debate, também nós colocamos uma aula aqui na nossa programação. E é o que nós vamos fazer agora. Franciele, boa noite. Boa noite, Alberto, tudo bem? Tudo tranquilo. Rafael, boa noite. Boa noite, um prazer aí voltar com o Papo Aberto, um programa bem bacana. Acho que a gente precisa disso, né? Debates técnicos, né? E não só youtubers, né? Então, influencers, né? Que estão dominando a cena aí. Então, um ambiente acadêmico é sempre favorável. Muito bem. E é o que nós vamos começar agora, falando sobre isso, né? Que eu estava falando que vamos começar um pouco sobre o processo de escravidão, que nem eu falei, nós vamos falar sobre trabalho, só que não tem como não esquecermos da escravidão, que a escravidão foi o que acabou construindo o nosso Brasil, não só o Brasil, como parte do mundo, né? E a gente precisa entender um pouco mais de como que surgiu a escravidão para poder chegarmos aos dias atuais. Rafael, quero que você comece explicando o processo de escravidão no Brasil, na América e por aí vai. Pode começar. Vou começar pela metade, voltando para trás, falando da princesa Isabel que você citou. É muito curioso, porque uma mulher, né, que foi a princesa Isabel, assinando a Lei Áurea, sendo que o imperador brasileiro era Dom Pedro II. Então, essa é uma curiosidade que eu acho muito bacana. Poucas pessoas perguntam por que foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, se o imperador era o Dom Pedro II, né? E é uma questão muito interessante, porque esse fato não só acaba com a escravidão em partes no Brasil, mas também acaba com o governo de Dom Pedro II, né? Porque os republicanos que haviam no Brasil, os militares, eles temiam que a princesa Isabel, ao fazer a libertação dos escravos, ela também estivesse prestes a assumir o império. E o Império Brasileiro não admitiria esses dois impactos, tanto o fim da escravidão, quanto uma mulher ditando as rédeas do Brasil. Então, a princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea é uma coisa muito importante, né? Mas, falando do processo de escravidão, né? Só finalizando, né? Esqueci de falar o porquê que foi ela que assinou, né? Porque o Dom Pedro já estava muito doente, muito velho, e ele tinha viajado para fazer um tratamento médico, e no meio do tratamento médico lá, ele deixou a princesa Isabel, e aí a princesa Isabel acabou fazendo o fim da escravidão. Mas esse processo de escravidão é muito bom a gente entender antes do mercantilismo e após o mercantilismo lá no fim do século XV e início do século XVI. Antes, a escravidão ela era formada por guerras, né? Então, uma etnia ou um grupo, ele entrava em guerra com outros, por exemplo, os egípcios, os gregos, né? Quando se envolviam em guerras, eles acabavam escravizando uns aos outros.
mas não era uma questão étnica, né? A partir do século XV, com os descobrimentos e o período colonial, começa a ter uma escravização comercial, né, que é feita ali com a África, né? Então Portugal e Espanha, que são os pioneiros na expansão marítima, eles começam a explorar o Brasil, né, no caso Portugal e a Espanha na América Espanhola, e eles necessitam de mão de obra, né? E o indígena, tanto é que o indígena ele ficou com aquele estereótipo de vagabundo, de que não gosta de trabalhar e que não quer trabalhar, mas na verdade não era nada disso. O indígena ele simplesmente não entendia, né, o modelo mercantilista. O índio ele não estava preparado para isso, né? O índio ele vivia numa outra contextualização. E aí é onde, né, se inicia o comércio de escravos, né, que vem da África para o Brasil. Então, Rafael, desculpa só te cortar, mas já cortando, mas você falou uma coisa legal. O indígena era visto como um vagabundo que não queria trabalhar. É por isso que muitas vezes em filmes americanos de Velho Oeste o índio é tratado como bandido, né, como uma pessoa do mal. Também tem um pouco a ver com isso? Tem. No caso dos Estados Unidos, né, que também que a escravidão vai até a sua independência, mas lá nós tivemos uma colonização de povoamento, o que difere totalmente da situação da Espanha e de Portugal, no caso da colonização. Lá nós tivemos a Marcha para o Oeste, né? A Marcha para o Oeste, justamente após o processo de independência, os Estados Unidos queria chegar até o outro lado do oceano, né? E no meio do caminho estavam os índios. Então, o governo ele deu todo o incentivo para que as pessoas elas fossem se expandindo e tomando essas terras, fazendo ferrovias para chegar até o outro lado, e no meio do caminho estavam as tribos indígenas, né? E eles obrigavam essas tribos a deixar os lugares, né? Aqueles que não deixavam os lugares eram assassinados, eram mortos, e é onde tem essa ideia, né? Porque lá nos Estados Unidos havia uma lei e uma ideia, né, do presidente americano, primeiro presidente americano, de que eles eram predestinados por Deus a povoar. E esse povoar também significava ocupar terras dos indígenas, né? E aí lá a matança foi quase geral, né? Então lá tivemos aí um genocídio gigantesco também da questão indígena. Tem um filme muito bom aí para quem quiser, com o Kevin Costner, chama Dança com Lobos, né, explica muito bem essa contextualização. Aliás, os filmes, todos, De Volta para o Futuro 3, também retratam um pouco esse combate dos indígenas, contra os indígenas, que viraram os inimigos, né? Os indígenas nos Estados Unidos, eles viraram sinônimo daqueles que impediam o progresso. Então, por isso havia a caça dos indígenas. Aqui no Brasil é uma questão diferente. Os indígenas, se você pega, por exemplo, a Espanha, eles acabaram encontrando os incas, né, que já era uma civilização que já sabia o que era o ouro, já entendeu qual é que era dos espanhóis. Mas os portugueses pegaram uma civilização que estava em transição do paleolítico para o neolítico. Então eles estavam em condições tribais ainda. Então eles não entendiam o mercantilismo. Então, para que eu preciso trabalhar? Né? O que é trabalho? Então o índio ele preferia morrer do que ser escravizado. Inclusive o índio faz isso. O índio ele tem as suas formas de se rebelar, que é ou se matando, muitos índios fizeram isso, ou fugindo ou entrando em confronto. Era assim que os índios eles demonstravam a sua resistência, né? E os negros, né, quando começa esse comércio, né, que eles eram trocados por cachaça. Então os portugueses chegavam com os barcos, enchiam esses barcos de negros, os navios negreiros, e vinham para cá, né? Famílias, uma coisa muito interessante, famílias eram separadas. E aí muitos perguntam por que eles separavam as famílias? Era justamente para criar uma confusão étnica naqueles que eram trazidos para cá, para dar uma confusão na resistência. Então você pegava muitas vezes negros que eram de tribos diferentes na África, separavam as famílias, e eles chegavam aqui todos perdidos, muitas vezes falavam etnias, línguas diferentes, né? Às vezes eram tribos inimigas, então isso dificultava cada vez mais a resistência, para a gente entender como, né, essas pessoas elas foram massacradas, né? E aí eles chegam aqui, eles são vendidos, né, como animais. Aliás, a Igreja Católica ela fundamenta isso, né? Os negros não tinham alma, os índios eles poderiam ser civilizados, mas não eram. Então, índio ficava entre a cruz e a espada, ou se tornava católico,
e aí não poderia ser escravizado, ou ele, ao negar o cristianismo, aí sim ele era selvagem, poderia ser escravizado. Mas o negro, ele já entendia essa questão do trabalho. Então, lá na África, quando há essas relações de captura de negros, né, eles já sabem o que significa isso, né? Então, não é que eles aceitam, mas é que eles tinham uma noção muito melhor do que eram as relações comerciais, coisas que os índios da América, eles ainda não tinham. Entendi. Você tem ideia por que tinha que ser o povo negro a ser escravizado? Eles consideravam uma raça inferior? Inclusive, isso durante toda a história, não só na ideia do mercantilismo. Se você pega o período neocolonial, por exemplo, que vem depois de Revolução Francesa, Inglesa, depois das guerras napoleônicas, quando começam os ingleses a explorar a África, surge ali uma ideia que é o darwinismo social, né? E no darwinismo social eles justificavam que como os europeus eram aqueles grandes civilizados, eles eram um exemplo de civilização, isso justificava eles invadirem, né, e darem aquilo que era mais grandioso, que era a cultura que eles tinham para os africanos. Em troca, eles pegavam uma pequena coisa, que era a riqueza deles, né? E depois de tudo isso, né, eles, quando não havia mais nada para explorar na África, eles abandonam a África, dizendo sim, agora vocês merecem a liberdade de vocês. É por isso que a gente tem toda essa miséria na África. A África era um continente riquíssimo, mas que foi destruído culturalmente, né, e na questão de riquezas. Depois que os europeus saíram de lá, principalmente os ingleses e franceses, e etc. e tal, houve uma confusão, porque eles praticamente influenciaram na formação dessa civilização, no progresso dessa civilização. E aí, depois que eles abandonam, os africanos não sabem se voltam aos seus ritos antigos, se partem da onde o colonizador deixou, é onde nós temos toda essa miséria e disputas, principalmente entre grupos, né, opositores, onde nós temos diversas ditaduras também dentro da África. Muito bem. Fran, você quer dar um comentário sobre o assunto? Pode ficar à vontade. Não, é que a única coisa que eu ia falar era que, mesmo depois desse processo de escravidão, o europeu ainda continuou, né? Não foi porque acabou a escravidão lá aqui no Brasil em 1888, em outros lugares um pouco antes, mas não foi, né? A Europa ela continuou explorando. Aí teve a conferência, né? O Congresso de Berlim em 1885, se eu não me engano. E aí eles partilharam a África para eles, e aí eles fizeram a neocolonização da África. E que foi até o século XX. Então, a exploração do continente africano, ele sempre continuou, né? E é até hoje. E é o que eu costumo dizer, a exploração, tanto na América, quanto na África, quanto nos países pobres da Ásia, eles só mudaram de figura, né? Não tem mais escravidão, não tem mais essa questão, mas as multinacionais estão aí explorando, tem outras formas de exploração hoje, né? Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso, calma. Então, né, Rafael, teve muita pressão, como a própria Fran falou que teve um congresso em 1885, por volta dessa época, mas Brasil praticamente foi um dos últimos países a ter a escravidão praticamente terminada, não foi? Essa é uma questão muito interessante, né? Porque é um processo na qual, em 1808, né, quando há a invasão napoleônica lá em Portugal e a família real vem para cá, quando começam ali as revoluções inglesas, as revoluções francesas, e o primeiro processo de revolução industrial, há uma pressão inglesa em cima do Brasil para que o Brasil liberte os escravos. E aí você vai falar, poxa, como os ingleses eles são bonzinhos, né? Eles estão preocupados com os escravos. Na verdade, não. Os ingleses eles estavam preocupados em acabar com a escravidão na América para criar mercado consumidor para a industrialização. Então, não era uma preocupação, né? Só que havia uma questão muito interessante, né? Que é o seguinte, a Revolução Francesa, ela é uma revolução também burguesa. Então, as revoluções que aconteceram na Europa, elas foram de cunho burguês e com a intenção de substituir o absolutismo pelo poder burguês e impor a industrialização. No caso da América, nesse mesmo período de revoluções, nós não temos burguesia aqui no Brasil. Nós não temos burguesia na América Espanhola. O que nós temos é uma elite rural,
que é muito mais parecido com o feudalismo. Então, nós pegamos o iluminismo, pegamos todas essas ideias, né, e tentamos fazer uma revolução. Então, havia o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que esse ideal não agregava os negros ou a população pobre. Então, embora essa elite, e aí é a questão da elite do atraso, depois mais para frente a gente pode até falar sobre o que é essa elite do atraso, essa elite, ela estava muito mais preocupada em se tornar independente da Europa do que dar independência para o povo americano. Então, a luta é se tornar independente das metrópoles, mas essa liberdade não agregava os negros. Então, eles queriam continuar o processo de escravidão, né, o que é uma coisa interessante, porque eles lutam por liberdade, mas a liberdade é para a elite, e não para o pobre, não para o escravo. Então, no caso, tanto do Brasil quanto da América Espanhola, isso perdura. No caso dos Estados Unidos, quando há a independência deles, logo em seguida eles entram naquilo que chama a Guerra de Secessão. Por quê? Porque os Estados Unidos era a única nação americana, a única nação americana que tinha uma burguesia. Então ela fez a revolução aos moldes da Europa. E aí a parte nortista, né, porque lá nos Estados Unidos a gente separa entre o norte industrial e o sul rural, houve a Guerra de Secessão entre os dois, e aí sim o norte queria libertar os escravos, justamente porque também queriam eles como mercado consumidor. Isso não interessava ao sul, porque o sul, por ser agrícola, queria os negros como mão de obra. E justamente por isso, na América Espanhola e na América Portuguesa, não há um interesse em 1808 de libertar os escravos, porque era uma elite rural e que necessitava de mão de obra para as questões rurais. E é claro, fica mais barato, né, fazer ali toda a exploração com a mão de obra escrava. E aí o produto sai mais barato para ser vendido. Mas para os países capitalistas que estavam se formando, não. Era melhor que acabasse com a escravidão. Mesmo assim, a escravidão ela perdura na América Espanhola e perdura na América Portuguesa. Então, a pressão que eu falei é em 1808, mas ela perdura até 1888. Né, que é um tempo assim muito longo, né? 80 anos, né? 80 anos que se passaram. Exatamente. Fran, quer comentar? Não, pode continuar, né? É isso, beleza. Para você que está aqui nos ouvindo, nós estamos com o programa Papo Aberto no ar, o primeiro daqui de 2021. Estamos pela estilowebradio.com.br, pelas redes sociais, radiocantareira.org e também 87.5 e também muito obrigado para você que está assistindo. Se você quiser colocar seus comentários aqui, a gente vai lendo também durante a participação. Bárbara Souza, muito obrigado por estar aqui nos assistindo. E aí nós vamos tocando aqui a programação. Rafael estava falando um pouco sobre agora as independências na América e a escravidão. Você quer tocar mais uma coisa nesse assunto ou parte para o próximo tópico, Rafael? Bom, vamos partir para o próximo, porque aí eu vou chegar na parte mais legal, que é a parte da Fran. Que foi sobre a libertação, né? Você acha... Vamos falar daqui do Brasil, depois você pode espalhar um pouco mais. A libertação, você falou agora há pouco que Princesa Isabel estava tomando conta do Brasil, enquanto seu pai estava tendo um tratamento de saúde. Ela assinou a Lei Áurea, mas houve muita confusão aí, não foi uma festa que aconteceu, não é verdade? Não. O processo de fim de escravidão no Brasil, ele já tinha sofrido uma pressão muito grande dos ingleses, era praticamente uma exigência, né? Então, o que a gente fazia era aquelas leis para inglês ver, né? Acho que todo mundo já ouviu esse termo. Acho que a gente faz isso até hoje, né? A gente faz as coisas para inglês ver, para fingir que está fazendo. Então, a lei do sexagenário, né? Todas aquelas leis que eram paliativas, vamos dizer assim, né? Que era uma demonstração para os ingleses que nós estávamos caminhando para isso, né? E a Princesa Isabel, ela foi muito sensível, né, em 1888, de fazer o processo de fim da escravização. Só que a elite rural, que é essa elite do atraso que nós falamos, né, não é uma elite burguesa, essa elite, ela se vê ali num prejuízo muito grande. Porque, veja bem, o negro, ele era considerado um bem de consumo. Ele era uma propriedade. E, de repente, vem a Princesa Isabel e assina o fim da escravidão, né?
E esse fim da escravidão, evidentemente, gera muita revolta. Aliás, o Dom Pedro II ele já vinha com problemas políticos desde a Guerra do Paraguai, então havia uma insatisfação dos militares, havia insatisfação da igreja, havia insatisfação da elite rural, e aí, com a assinatura da Lei Áurea, a princesa Isabel ela termina de acabar com o governo do pai dela. Né? E aí os militares lá, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, eles vão lá e chegam para o Dom Pedro e falam, acabou para você, porque ele não tinha mais comando sobre os militares, e aí acaba o governo. Né? Só que há um adendo muito importante que a gente precisa fazer em relação, justamente já entrando na parte que a Fran vai explicar muito bem, e aí eu vou assistir com muito orgulho ela falando, porque eu gosto muito quando ela fala, há um problema muito sério, que é o seguinte, o fim da escravidão, e muitos pensam isso, não acabou com o problema do negro. São 388 anos de escravidão, né, na qual o negro ele foi impedido de ter liberdade, foi impedido de estudar, foi impedido de constituir suas raízes, né? E aí você liberta os escravos. Só que essa mesma elite, que é muito vingativa aqui no Brasil, eles olham e falam assim, bom, vocês libertaram os escravos, então agora a gente também não quer mais os escravos. Aí você vai falar assim para mim, tá, mas e a mão de obra? Eles não precisam de mão de obra? Precisam. E aí vai surgir um pensamento que vamos acertar os passos com a Europa. Então vamos trazer europeus para cá. É onde começa a imigração dos italianos, dos japoneses, né? E aí, e o que se faz com os escravos? Esconde eles. Então, por exemplo, se você quiser entender o porquê há a ocupação dos morros do Rio de Janeiro, e nós vamos falar sobre isso provavelmente na parte da Fran, por que há a ocupação dos morros do Rio de Janeiro? Porque a população escrava não tinha trabalho. E não queria, né? Então, Rodrigues Alves, ali, outros governantes, não queriam essa população ali no centro. Não tinha emprego, então vai para o morro. No caso, tem um livro muito interessante, mais uma indicação, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha, que mostra o que aconteceu nas áreas rurais. Os negros foram expulsos das fazendas, sem direito a absolutamente nada, e eles foram rumo aos sertões, porque era o que sobrava para eles. Então, por exemplo, quando a gente ouve aquele discurso falho e desinteligente de que eu não escravizei ninguém, de fato, eu não escravizei ninguém, a Franciele não escravizou ninguém, mas eu, como homem branco, eu só cheguei a essa situação que eu estou hoje, que é uma situação de privilégio, porque provavelmente o meu bisavô escravizou alguém. E que deu a possibilidade de eu ter um progresso dentro da sociedade. E aí é onde nós falamos, 388 anos de escravidão. E depois da escravidão, uma luta para ser incluído na sociedade. Então, toda vez que alguém fala o seguinte, eu sou contra cotas, eu sou contra todas as possibilidades, né, de reparação social, essa pessoa ela não entende o mínimo do que aconteceu no nosso país. Né? E aí nós vamos entrar, provavelmente, na fase, né, que a Fran vai abrilhantar toda essa parte histórica aí com a geografia. Antes da Fran, de eu passar a palavra para a Fran, o Rafael falou uma coisa muito interessante. O escravo, o negro, era um bem de consumo. Da mesma forma que hoje em dia na época você tinha o telefone fixo, que era um bem, né, valia tanto quanto um carro, quanto uma casa, mais ou menos era o negro, né? A mão de obra escrava. Só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar aqui na tela, que enquanto o Rafael estava falando isso, claro que você que está nos ouvindo pelas rádios, eu vou comentar aqui, vou ler aqui o que nós estamos vendo. Deixa eu só ajustar aqui na tela, acho que dá para... Vocês estão vendo aí, o Rafael, o Fran, né? Vou ler aqui, uma parte. O que era anunciado na época, alguns, né? Precisa-se de alugar um escravo para serviço de casa e dá-se-lhe de comer. Ou seja, a gente dá comida para ele. Acabou por aí. Quem o tiver, tragam até aqui. Tem um endereço, né? E tal. Outro anúncio. Precisa-se de alugar uma criada que saiba cozinhar e fazer
arranjos de uma casa de família e alguma coisa para recados, em um moleque para recados, ou seja, precisa, além da criada, um moleque para poder ficar dando recado para cima e para baixo. Não tinha telefone na época, era um mensageiro, né? E tem um endereço. Vou ler mais alguns. Precisa-se de comprar uma escrava de meia idade, sem vícios e que saiba cozinhar. E dirigir a tal endereço. Endereço famoso, Rua Direita. Famoso ali no centro de São Paulo, né? Vou ler só mais um. Esse aqui, fugiu de uma fazenda de Pirassununga no dia 20 do decorrente os seguintes escravos. Aí eles dão as informações aqui de quem fugiu. E aí tá aqui. Quem os entregar na referida na fazenda será gratificado com 100 mil réis cada escravo. Ou seja, isso é para você ver como que era tratado a posse de um negro na época. Vou passar agora para a Fran. Pode falar, Fran. E só complementando essa sua fala, no meu primeiro emprego, eu era office girl, então eu rodava aí os cartórios da cidade. E uma vez eu fui no cartório na Vila Mariana e a gente vai direto, a gente conversa, faz amizade. E lá o pessoal falava que ainda tinha documentos do século XIX de propriedades de escravos. Isso, 2010, 2011, eles ainda tinham os documentos. Então era, de fato, uma propriedade, né? Que eram os cartórios mais... Você comprar um escravo é a mesma coisa que hoje em dia você vai comprar um automóvel numa concessionária. Desculpa, assim, mas a realidade é essa. Você ia lá, comprava, registrava. Eu acho que só não tinha, não sei se tinha seguro na época, mas só faltava ter, né? O escravo fugiu, essas coisas todas. Isso era tratado como um bem, como um objeto. Ou seja, quando você tem uma casa, um carro, um objeto, você faz o que bem entender com ele. Pode falar, Fran. Justamente. Mas voltando aí, né, na libertação, e que só o fato, que nem o Rafael citou, só o fato de libertar não garantiu aos ex-escravos nada. Então foi tipo assim, beleza, tchau, você tá na sua, eu tô na minha e tá tudo certo. Então não houve nenhuma reparação quanto a essa população. E aí é quando vão sofrer bastante. Alguns vão para a mendicância, outros vão para as regiões mais interioranas do país, né? E aí sofre-se bastante, né? E aí, como o Rio de Janeiro era a capital e tinha uma grande quantidade de escravizados, né, como boa parte do país, eles foram morar nos calçadões, né, ali em Copacabana, já imaginou? E aí foi quando eles mandaram o pessoal para o morro. Daí que surgiram os morros no Rio de Janeiro, né? Então imagina, a capital do Brasil, ter um monte de mendigos ali, não podia, né? E aí foram para os morros, né? E a gente observa que na sociedade ainda se tem reflexos, né? Uns mais velados do que outros. A gente percebe de uma forma mais escancarada o racismo de pessoas que têm mais idade. A gente observa racismo velado, a gente observa racismo institucional. Aqui no Brasil, a gente não consegue ver, igual nos Estados Unidos, que realmente se tem aquele racismo que é mais exposto. Aqui não. Aqui é negar-se um emprego. Aqui é quando a gente observa dentro de uma sala de aula que 90% dos alunos são brancos, sendo que mais de 50% da população brasileira é uma população negra. Quando a gente observa que, em nível de escolarização, a maior parte da população que consegue chegar e concluir um ensino superior, a maior parte das pessoas fazem parte de uma população branca. Mesmo a gente falando que mais da metade da população é uma população negra. A população branca aqui no Brasil, ela vai beirar, se eu não me engano, eu tinha puxado aqui do IBGE, vai beirar aí 42% da população branca.
O restante entra em pretos, pardos, indígenas. Então, não tem como se explicar. Aí a gente fala também sobre... Como é o termo que eu esqueci? Esqueci o termo. Sobre a questão do patriarcado, né? Então, onde na sociedade o homem branco ele se institucionalizou como a regra. Então, a gente observa que cargos de gerência são homens brancos, cargos que são melhores remunerados são de homens brancos, né? Então, a gente ainda vê essas diferenças dentro da sociedade. Mas dentro de um processo histórico, isso foi melhorando conforme os anos foram passando. A população afrodescendente ela veio adquirindo direitos. Porém, a gente sabe, como foi como eu falei, a gente tem um racismo extremamente velado. Então, criou-se, por exemplo, uma legislação contra o racismo institucional, que é negar-se um emprego pela pessoa ser negra, ou enfim. Mas a gente sabe o que acontece. O empregador ele não vai falar assim, não estou te contratando porque você é negro. Ele não vai fazer isso, porque ele vai sofrer um processo porque a Constituição ela defende. Mas ele vai negar por esse motivo. E a palavra que eles dão é que você não tem perfil para a vaga. Não né? tem perfil para a vaga. E não só por ser negro ou negra, até só de você falar que tem filho, né? Só de você falar que cuida da mãe doente em casa. Aí tem gente que já me perguntou, será que eu tenho que mentir numa entrevista de emprego? Não sei. É que você só não consegue mentir que é negro. Mas em outras coisas, né, no caso, assim, claro, é que nós estamos falando de trabalho, no modo geral, acontece muito dessas coisas. Pode continuar. Imagina. E aí a gente observa isso dentro da sociedade, né? Mas em uma forma de tentar amenizar isso, quando chega na década de 1980, a gente vai começar a observar que vão se criando algumas leis dentro do Brasil, né? Sou a favor da população negra para tentar minimamente reparar os danos que se foram causados, né? Quando chega em 88, né, com a Constituição, se existem ali algumas políticas que prevêem a criminalização do racismo, né? Quando chega lá em 95, a gente vai observar de uma maneira mais forte programas no combate ao racismo institucional, né? Algumas ações que insiram o negro no ensino superior, porque até então era uma minoria extrema, né? Vem a obrigatoriedade da inclusão no ensino básico da história e cultura afro-brasileira, porque a impressão que eu tenho é que não se dá a importância do fato histórico que aconteceu. Não se dá tipo assim, aconteceu a escravidão, ponto. Não é assim, não aconteceu a escravidão e ponto. Ela trouxe reflexos que vêm até os dias atuais. Da mesma forma que nem quando eu falo, né, do Dia do Índio. Dia do Índio lá no 19 de abril. E eu faço questão de falar em sala de aula toda vez que quando chega o Dia do Índio, que o Dia do Índio não é para a gente colocar cocar e sair por aí. O Dia do Índio, ele serve para a gente lembrar do massacre que aconteceu e que acontece. Da mesma forma que quando chega lá no dia 20 de novembro, é para a gente lembrar tudo o que aconteceu. É para a gente lembrar o massacre que aconteceu. O massacre começa com a vinda dos escravizados para cá, né? Os milhares de escravizados que morreram e foram jogados ao mar. Quando chegou aqui foi um outro sofrimento. Foram os danos que foram causados. Foi um impedimento de um crescimento como sociedade, né? O Brasil ele não vai demorar muito para se consolidar como sociedade, né? A população brasileira não surge em 1500. A população brasileira ela demora muito para surgir, porque imagina, naquele momento ninguém se caracterizava como brasileiro.
O indígena não se caracterizava como brasileiro, o português também não, o africano que veio escravizado odiava essa terra, também não. Enfim, mas voltando aí aos tempos atuais. Aí quando a gente fala sobre se falar em educação e ensinar as crianças o que realmente é a cultura afrodescendente, o que aconteceu, isso é muito importante dentro de um processo histórico, porque isso ameniza o racismo, isso ameniza essas falas que dizem que são mimimi, né? Porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, só quem sofre sente. Eu, Franciele, eu posso ter empatia, eu nunca vou saber o que é sofrer racismo. Eu posso saber o que é sofrer racismo, machismo, mas racismo eu nunca vou saber, porque eu sou branca, apesar de ter uma matriz negra, né? Então a gente falou aqui que a abolição aconteceu em 1888. O meu bisavô foi escravo, o avô da minha avó era negro e escravo. E para a gente ter um dimensionamento de como isso é recente. Não foi há 1000 anos atrás. Foi há 130. Né? Quando o Rafael nasceu, por exemplo, não faziam nem 100 anos que aconteceu a abolição. Então, faz pouquíssimo tempo. E que nós pessoas brancas, temos que tomar consciência disso e que aquela fala que eu gosto bastante, que não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracistas, porque não basta a gente olhar e não ser racista. Quando a gente observa uma situação de racismo, a gente tem que filmar, a gente tem que falar, a gente tem que chamar a polícia, porque é crime. Né? Tantos vídeos que a gente vê na internet que são extremamente absurdos, né? Enfim, e aí a gente observa esses problemas aqui dentro da nossa sociedade. Quer falar, Rafael? Abre o microfone. Peraí. Aí. Abriu. Pode falar. Coisa interessante, na verdade, é uma provocação, né? Que eu vou fazer a Franciele sobre a questão do racismo estrutural e sobre a questão da meritocracia, né? E também em relação a alguns termos, né? Porque a gente tem uma mentalidade muito mais de tempo racista do que uma mentalidade de tempo livre e inclusivo, né? Porque não basta ser livre, tem que ser inclusivo. Porque quando tem o fim da escravidão, a mentalidade ela persegue-se racista durante um bom tempo. E ela continua. Nós não podemos dizer que a mentalidade acabou. Então eu queria pedir para a Fran trazer aqui para nós justamente essas provocações, né? Da onde a gente percebe o racismo, né? E até aprendi uma coisa esses dias num curso com um professor meu, né? O Ronaldo Trindade. Essa frase que eu vou falar é do Ronaldo, um excelente professor, ele dá uma série de cursos. Ele disse assim: quando alguém falar para você que você é racista, não discuta. Vai tentar entender por que você foi chamado de racista. Porque muitas vezes você realmente pode não ser racista, mas você usou um termo racista. Ou você reproduziu um comportamento racista sem saber. Então, de fato, você pode não ser racista, mas às vezes utilizou uma frase que é racista sem perceber. E aí eu queria que a Fran trouxesse essas provocações aí pra gente. Só para lembrar, eu já vou passar para a Fran, num reality show que passou recentemente, um cantor zoou do cabelo do professor, né? Ah, o cabelo lembra do boneco do outro ali que não sei o quê. Para muitos foi um baita do mimimi, né? Pode falar, Rafael. Antes da Fran falar, a Maju Coutinho. Sim. Eu lembro que quando ela assumiu lá o posto, acho que foi do Jornal Nacional, se eu não me engano. Jornal Hoje. Jornal Hoje. Eu vi um dos primeiros comentários do primeiro dia, né? Foi o seguinte: ela está apresentando um jornal num horário nobre da Globo e ela não tem dinheiro para arrumar esse cabelo, né? Ou seja, a pessoa ela tem orgulho do cabelo dela, ela tem orgulho da raça dela, da etnia dela, do que ela é, das origens dela, mas o outro enxerga aquilo como feio, como diferente. Defeito. Por que o negro ele tem que ter o cabelo liso, ele tem que ter o cabelo, ele tem que pintar o cabelo de loiro para branquear, né? Que é o termo. Inclusive tem um jogador de São Paulo, uma história do time de São Paulo de um jogador, porque o time de São Paulo, pelo visto, eu não lembro da história muito bem, mas não aceitava negros no time. E tinha um jogador que ele passava pó de arroz no rosto
para ficar um pouco mais branco para ser aceito pela torcida. Tanto é que o apelido deles era pó de arroz, né? Então, olha a que nível chega a sociedade. Então, aí vou parar de falar para a Fran trazer essas provocações da meritocracia e dos termos, né, que são usados ainda na sociedade. Não foi do São Paulo, era do Fluminense, tá? Era do Fluminense que aconteceu isso. Mas tudo bem, tinha a ver com futebol. Mas vai lá. Tricolor também. É um tricolor. Vai lá, Fran. Vamos ver, eu não sei nem por onde começar, né? Porque a gente tem institucionalizado também o padrão de beleza europeu, né? Então, o que é bonito é o branco, dos olhos claros, loiro, cabelo liso, né? Então, é o padrão europeu de beleza. E aí, as pessoas acham que elas têm que seguir esse padrão. Durante muito tempo, a população negra sofreu bastante com isso, né? Sobre esse padrão de beleza. E que as pessoas têm que entender que cada um é bonito do jeito que quiser ser e ponto, acabou, não tem padrão, né, para isso. Mas, enfim. Bom, o racismo estrutural, ele é uma série de ações que nós temos dentro da sociedade, que racistas, que elas já estão tão impregnadas que elas já foram normalizadas, né? Então, já se tornou normal. Alguns termos já se tornaram normais dentro da sociedade, né, que são termos racistas. Quando a gente fala, sei lá, denegrir. Por que a gente fala denegrir? A gente não fala, sei lá, o Rafael prejudicou a imagem de alguém. Fala assim, o Rafael denegriu a imagem de alguém. Então, são alguns termos que ainda são utilizados e que eles estão naturalizados. Ações de falar, por exemplo, do cabelo do outro que virou um mimimi, já por quê? Porque é normal, né? A pessoa, ela acha que é assim mesmo. Então, é o que eu sempre falo. A partir do momento, durante algum certo tempo, as pessoas elas podem se utilizar da ignorância para fazer o racismo estrutural. Mas a partir do momento que ela tem o conhecimento, ela não pode mais se utilizar da ignorância. Então, eu posso usar denegrir até o momento que eu não sei que denegrir é uma palavra racista. A partir do momento que alguém veio, me deu um toque de brother e falou assim, essa palavra é racista. Se você começar a voltar a usar essa palavra, já é algo muito complicado, né? Teve um exemplo muito bom na TV, que foi com a Ana Maria Braga, que ela falou sobre racismo reverso. Racismo reverso não existe, porque o branco, ele nunca sofreu com racismo. Nunca sofreu, nunca foi escravizado, nunca teve a sua liberdade privada, nunca sofreu pelo fato de ser branco. Ninguém sofre por ser branco. A pessoa sofre por ser mulher, por ser gordo, por qualquer outro termo, mas por ser branco, não. E ela usou esse termo racismo reverso no programa dela. Rechaçaram ela, né? Falaram um monte para ela nas mídias sociais e tal, e tiveram algumas pessoas que deram toque para ela, explicaram por que não existia um racismo reverso. E no dia seguinte, ela se retratou no programa dela, explicou, pediu desculpas e entendeu. Então, a partir daquele momento, a Ana Maria ela não pode mais usar do racismo reverso, porque ela sabe que o racismo reverso não existe, né? Então, são algumas coisas que a gente faz, se comporta, se utiliza dentro da sociedade e que são racistas e que já se tornaram normalizadas. É aquela velha história, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Eu não sou racista, eu sento no lugar ao lado de um negro no ônibus. Já ouvi esses termos, acreditem se quiser. A partir do momento dessa fala, a pessoa já está sendo racista. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. E agora eu esqueci a segunda parte que o Rafael me perguntou. Tinha outros termos que são interessantes. Criado mudo. Feito nas coxas, né? Feito nas coxas, que são as telhas. A coisa tá preta. A coisa tá preta. Amanhã é dia de branco. Dia de branco. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa fala sem maldade. Mas aí é o que a Fran falou. A partir do momento que você chega e fala, cara, você é racista porque você falou isso. E aí você explica para a pessoa, dia de branco, por quê? O negro não trabalha? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Tem até depois você consegue compartilhar, se você puder terminar essa live com uma música do Gil e do Chico Buarque. É Gil e Chico, né? Chama A Mão da Pureza. Vamos finalizar depois essa live com esse clipe, A Mão da Pureza, ou é A Mão da Limpeza, alguma coisa assim, que é muito interessante. Então, a pergunta foi sobre o racismo estrutural, né? E a meritocracia, né? A meritocracia.
A meritocracia. O negro, na verdade, hoje na sociedade não consegue as coisas porque ele não estudou, né? Ou então porque ele não quis. E aí a gente pode, inclusive, citar o que está acontecendo, né? Por exemplo, José Roberto Wright vai no mercado e rouba bacalhau. O que acontece com ele? É tratado como um homem branco, né? Cordialidade. Cordialidade. Mas vai um negro entrar no Carrefour que ele vai ver o que acontece, né? Vai lá nos Estados Unidos, né? E por aí vai. Bom, não teve um que roubou vaso no cemitério? Ronaldo Esper, né? Se não me engano. Trataram como loucura e tal. Qual é o nome da música, Rafael, que você falou? A Mão da Limpeza, mas aí a gente deixa para finalizar. Não, a gente deixa para depois da live, para quem está acompanhando pelo rádio. Mas eu tenho uma que eu vou colocar. Eu só. A gente está falando desses termos, eu sei. Eu só quero fechar essa live. Nós temos 5 minutos para fechar a live, depois a gente continua no rádio. Que a pergunta é: acabou a escravidão no Brasil? Fala, Fran. Falando de escravidão, sem falar da questão dos problemas que se tiveram, né, dos reflexos da escravidão, lá que começou em 1530 e que se arrastou até 1888, a escravidão, na verdade, ela mudou de figura, né? Ela tem algumas características diferentes da escravidão que existia até 1888, né? Que é a privação de liberdade, que é o excesso de horas trabalhadas, que é o trabalho sob ameaça. Então, por exemplo, alguns anos atrás, aconteceu um caso de trabalho escravo de um paulista que foi até o Piauí e contratou 3 pedreiros. Ofereceu bons salários, né? Ofereceu moradia, aí trouxe os 3 para cá. Quando chegaram aqui, enfiaram os 3 numa casa lá, sem condições de moradia. Os caras trabalhavam 7 horas por dia, mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana, e em condições miseráveis de trabalho. O empregador, né, o suposto empregador, reteve os documentos, não pagava salários, obviamente, e ameaçou eles. Falou assim: se vocês procurarem a polícia, eu sei onde sua família mora. Então, isso, entre ameaças e mais, entra como caráter de escravidão. Muitos bolivianos que vêm para o Brasil hoje trabalham em regime de escravidão, né? Moram e trabalham no mesmo lugar, então a escravidão não acabou. Isso eu estou falando de centros urbanos, né? Sem contar das carvoarias mais para as regiões ao interior do país, né? Então ainda existe sim trabalho escravo, não acabou. Muito bem. E você, Rafael? Pode complementar? Temos 2 minutinhos ainda. Muito interessante, né? Eu vou complementar com uma história muito interessante da mais legítima luta que nós tivemos aqui na América em relação ao fim da escravidão, que foi a independência do Haiti. A independência do Haiti, ao contrário das outras libertações dos escravos, foi feita pela mão dos próprios escravos. E esses escravos se rebelaram contra os colonos franceses e expulsaram eles de lá, ali na região das Antilhas. Falaram: se vocês não forem embora, a gente vai matar vocês. Os franceses que resolveram ficar foram assassinados, foram mortos. E lá nós tivemos uma rebelião escravista, uma tomada de poder que não era elitista, era de escravos. E aí você vai falar assim: nossa, mas é a mais legítima e a mais pobre da América também. Por quê? Porque aí ingleses, franceses, todos se sentiram tão ofendidos com o que tinha acontecido e viraram as costas para o Haiti, boicotaram totalmente o Haiti e nós temos o resultado, né? Ou seja, foram escravizados, foram explorados e quando conseguiram suas independências, eles se sentiram ofendidos, né? E aí nós temos aí, né, uma crise muito grande no Haiti. Então, fica... Gente, o assunto está muito bom, só que, infelizmente, terminamos a nossa live de hoje. Mas eu quero agradecer muito, porque, assim, o papo foi muito bacana. A gente, claro, é um papo que não termina, mas esse papo vai ficar aberto para uma próxima oportunidade, né? E, assim, é muito cômodo. Eu falei isso no dia 20 de novembro do ano passado, que é muito cômodo a gente só uma vez por ano ficar falando de coisa referente ao negro. E a gente precisa abrir mais espaços. E aí que pouca gente lembrou que ontem, 13 de maio, né, no último dia 13 de maio,
é o dia da abolição da escravatura. Então, isso é necessário a gente acabar falando. Não tem como não misturar o assunto trabalho e o assunto escravo. Ou então, o problema da sociedade do negro. Está tudo ali intercalado um com o outro. Então, para você que está aqui nos acompanhando pela live, eu quero agradecer muito. Nas rádios nós vamos continuar já já. Franciele, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom aí voltar ao Papo Aberto. Muito bem. Próxima semana, nesse horário, Papo Aberto, aqui, que a gente faz com todo carinho para você. Compartilhe, se inscreva em nossas redes sociais e nosso canal. Um grande abraço.